Pausa. Você já se postou diante da Grande Pirâmide de Gizé, mesmo que apenas em pensamento, e se perguntou: quem? Quem exatamente teve a força, a habilidade, a determinação para erguer estes monumentos que desafiam o próprio tempo? Esta não é uma pergunta nova. Ela tem sido sussurrada por viajantes, gritada por exploradores, ponderada por estudiosos por séculos. A imagem de milhões de toneladas de pedra, cortadas com precisão, empilhadas até tocarem os céus, simplesmente não se encaixa em nossa compreensão moderna. A resposta, meus amigos, é muito mais fascinante do que qualquer ficção. Prepare-se, pois o segredo das pirâmides está prestes a ser revelado. A teoria mais difundida e talvez a mais equivocada é a de que as pirâmides foram construídas por um exército de escravos. Essa ideia foi popularizada pelo historiador grego Heródoto, que visitou o Egito por volta de 450 a.C., quase 2 milênios após a construção da Grande Pirâmide. Ele escreveu sobre 100.000 homens trabalhando em turnos de 3 meses. A arqueologia moderna conta uma história muito diferente. As evidências que temos desenterrado nas últimas décadas apontam firmemente em outra direção. Não encontramos quaisquer indícios arqueológicos de uma população escrava em Gizé. Pelo contrário, o que encontramos são os restos de uma comunidade altamente organizada de trabalhadores egípcios. Eles eram homens e mulheres livres, trabalhadores qualificados, artesãos e agricultores. Nem escravos, nem auxiliados por tecnologias alienígenas. A verdade é mais humana e impressionante. A construção das pirâmides foi, antes de tudo, um milagre de logística e organização. O projeto não era uma massa caótica de homens movendo pedras aleatoriamente. Era um sistema hierárquico e meticulosamente planejado. No topo estava o vizir, o braço direito do faraó, que atuava como o arquiteto-chefe e gerente geral do projeto. Supervisores, engenheiros, escribas. Uma cadeia de comando clara. Os trabalhadores eram divididos em equipes, ou ZAA. Grafites nas pirâmides mostram os nomes dessas equipes. Os Amigos de Khufu. Registros sobreviventes, como o Diário de Merer, nos dão visão inédita do canteiro de obras. Detalham o transporte de blocos de calcário de Tura para Gizé. Mostram uma burocracia eficiente controlando cada aspecto. O recrutamento seguia um ciclo sazonal. Durante as inundações do Nilo, muitos agricultores eram convocados. Eles recebiam alojamento, comida e cuidados, e viam nisso uma oportunidade e um dever cívico. Uma organização impecável, a verdadeira força por trás das pirâmides. Por muito tempo, a vida dos construtores das pirâmides foi um mistério. Onde eles viviam? O que comiam? Como era o seu dia a dia? As respostas começaram a surgir quando, ao sul da Esfinge, minhas equipes e eu descobrimos algo extraordinário. Uma cidade perdida. Não era uma cidade de escravos, mas um complexo urbano bem planejado. Ao leste, grandes galerias, dormitórios que abrigavam equipes rotativas. Perto dali, padarias em escala industrial e fornos capazes de produzir milhares de pães por dia. Havia peixarias, matadouros e uma dieta rica em proteínas. A oeste, residências mais permanentes para artesãos e administradores. Uma hierarquia social dentro da comunidade. Escribas, supervisores e artesãos. O microcosmo do próprio Egito. Dormitórios organizados, ração, cuidados médicos, não prisões. Esqueletos mostram fraturas curadas. Havia assistência e tratamento. Esta cidade provou que a construção foi um esforço sustentado por décadas, com infraestrutura permanente. Eles não eram uma multidão anônima, mas membros de uma comunidade vibrante. Trabalhavam duro, comiam bem e eram cuidados. E isso mudou nossa compreensão para sempre. A cidade dos trabalhadores. Testemunho da organização do Estado egípcio. Como exatamente os egípcios cortaram e moldaram milhões de blocos de pedra com uma precisão que ainda hoje nos surpreende?
A resposta não está em lasers ou tecnologias perdidas, mas em ferramentas simples e na engenhosidade humana. Calcário local, granito de Aswan e o fino calcário de Tura. Cinzéis de cobre e malhos de madeira dura eram usados para extrair blocos. Inseriam cunhas de madeira, molhavam-nas. A madeira inchava e separava o bloco. Para o granito, usavam massas de dolerito, uma pedra extremamente dura. Para alisar, usavam areia de quartzo como abrasivo, esfregando até obter superfícies planas. Verificavam a precisão com esquadros e níveis de água. Não era complexidade tecnológica, mas habilidade e paciência. Milhares de trabalhadores aplicando técnicas por décadas conseguiram o que parecia impossível. Não foi magia, foi trabalho humano, passado de geração em geração. Pausa. Talvez a evidência mais pessoal venha de onde eles foram enterrados. Em 1990, uma turista tropeçou em uma estrutura de tijolos de barro. Revelou um vasto cemitério. Estes não eram túmulos de escravos anônimos. Dentro, restos mortais de homens e mulheres. A análise conta uma história vívida. Vértebras comprimidas, artrite, músculos desenvolvidos, ossos fraturados que foram adequadamente tratados e curados. Túmulos com estelas e inscrições dão nomes e títulos. Eles não eram anônimos. Supervisor dos trabalhadores, inspetor de artesãos, orgulho profissional gravado em pedra. Um túmulo pertencia a Ptah Hatshepsut e sua esposa, enterrados com oferendas. Ser enterrado com honra perto das pirâmides era privilégio, reservado para trabalhadores respeitados. Esses túmulos silenciosos falam mais alto que qualquer texto antigo. Eles dedicaram suas vidas e receberam seu próprio pedaço de eternidade. Uma das questões mais persistentes é como os egípcios transportaram blocos de pedra pesando várias toneladas, como o granito das câmaras do rei, que pode pesar até 80 toneladas. A resposta está na simplicidade engenhosa e na força de trabalho massiva. Blocos menores eram movidos em trenós de madeira, arrastados por equipes sobre rampas. A chave para reduzir o atrito? A água. Pinturas mostram homens derramando água na areia. Isso endurecia a superfície e reduzia o atrito até 50%. Para granito e o calcário de Tura, o Nilo era a principal via de transporte. Blocos eram carregados em barcaças e transportados até Gizé durante a cheia. O Diário de Merer, descoberto em 2013, descreve esse processo em primeira mão. Canais e portos levavam materiais diretamente à base do platô. No canteiro, rampas. O tipo ainda é debatido. Rampa reta, zigue-zague ou rampa interna em espiral. Alavancas de madeira e balancins permitiam erguer blocos gradualmente. Colocavam suportes de madeira e avançavam passo a passo. Um balé de força e precisão. A construção das pirâmides foi também uma imensa operação de abastecimento. Para sustentar 20 a 30 mil homens, o Estado precisava fornecer comida em escala industrial. Granarias, barcos, escribas, toda a logística integrada. O pilar da dieta e do salário era o pão. E a cerveja, espessa, nutritiva, uma fonte crucial de calorias e hidratação. Escavações mostraram enormes padarias com formas capazes de milhares de pães por dia. A análise de ossos revela dieta rica em proteínas, gado, ovelha, cabra. Trabalhadores recebiam rações, cuidados médicos e, em troca, proviam a força necessária. Pão e cerveja eram energia líquida e sólida que fizeram a obra possível. O Estado centralizado coletava e redistribuía recursos. A logística era tão impressionante quanto a engenharia. Um contrato social. Serviam ao faraó e eram sustentados pelo Estado. O legado das pirâmides está também nos grãos que moeram e na cerveja que beberam. Hoje, 29 de agosto de 2025, as pirâmides de Gizé permanecem como o último dos 7 milagres do mundo antigo, ainda de pé. Por quê? Após 4.500 anos,
continuamos a olhar para elas com tanto espanto. O fascínio reside em seu profundo mistério e na escala sobre-humana. São simples em forma, complexas em construção e significado. Representam a fronteira do conhecimento humano para sua época. Vivemos em era de explicações instantâneas. As pirâmides desafiam essa mentalidade. Essa distância histórica criou espaço para teorias de alienígenas e tecnologias perdidas. Mas também nos lembra que monumentos surgem quando sociedades se organizam em grande escala. São um testemunho da colaboração humana, a capacidade de sonhar e realizar ao longo de gerações. Quando olhamos para a Grande Pirâmide, vemos nosso potencial para alcançar a grandeza. Vemos o que somos capazes de alcançar e qual será o nosso legado. Elas são um monumento à aspiração humana. Enquanto permanecerem de pé, continuarão a inspirar admiração e provocar debates. O segredo não é somente quem as construiu, mas por que elas nos movem tão profundamente, e é por isso que seu mistério nunca morrerá.